Gênesis 37, versículo 5. Preste atenção. Diz assim: teve José um sonho. Se você não tem Bíblia, a primeira coisa que deve adquirir é uma Bíblia, tá? E se não tem, dá uma olhadinha no telão que eu vou colocar o versículo ali. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinará sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos. E disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Olha para mim, por favor, para você entender. Deus é um Deus que dá sonhos. Quando uma pessoa quer dar ouvidos à voz de Deus, porque o ser humano não gosta de ouvir, de esperar, nem de sofrer. O ser humano não gosta. Ele tem dificuldade para dar ouvidos a Deus. Por isso que a maioria vem pela dor. Mas quando o ser humano começa a dar ouvidos a Deus, Deus começa a colocar os sonhos dentro dessa pessoa. Deus não precisa, ou a pessoa não precisa que ninguém creia no sonho que Deus colocou dentro dela. Só basta ela crer. Não precisa que ninguém venha dar uma força, venha ajudá-la. Porque é mais fácil, por causa desse sonho, te odiarem e te perseguirem. José recebeu esse sonho. E ele inocentemente contou para os seus irmãos, pensando que os irmãos iam vibrar, pensando que os irmãos iam comemorar, pensando que os irmãos iam se alegrar. E os irmãos que já eram invocados com José, ficou com mais ódio. Ele teve um sonho, depois ele teve outro sonho, porque Deus vai fazendo isso, Ele vai dando sonhos. Sonhos. Quando a Igreja Universal começou, ela não começou aqui no templo, ela começou no coreto. No coreto. O bispo tinha um sonho de ter um lugar, começou depois numa funerária. E Deus foi dando sonhos, e cada vez vai dando sonho mais altos. A Igreja Universal não chegou aonde Deus quer que ela venha chegar, ela vai muito mais longe, ela já deu alguns passos, já estamos em vários países. Você vai ver no último dia, começamos hoje os 10 dias, no último dia vai ter a troca das bandeiras, e vão ter mais 5 bandeiras que serão acrescentadas, que são mais 5 países que a Igreja Universal, graças a Deus, entrou. Não entrou com facilidade, não entrou, tendo a ajuda de todo mundo, nada disso. Entrou com muitas lutas, com muitas perseguições, mas entrou e hasteou bandeira para a glória de Deus. Deus colocou um sonho dentro do bispo Macedo, como colocou dentro de José. José teve os irmãos ali torcendo contra, odiando, ficando com inveja, cheio de raiva, mas não matou o sonho dele.
Talvez você diga assim, mas o erro de José foi falar para os irmãos. Quando você é uma pessoa que ouve a voz de Deus, que dá ouvidos a Deus, que obedece a Deus, que é de Deus, até quando você erra, você acerta. Talvez você diga assim, se ele não tivesse contado o sonho, não passaria pelo que ele passou. Mas você só vai passar pelo que Deus quer que você passe. Qualquer pessoa que pensa estar te prejudicando, te atrapalhando, se você é de Deus, se obedece à voz de Deus, elas estão na verdade te ajudando. E lá na frente você vai ver isso. Então José teve ali o impacto da família que não apoiou. O bispo teve decepções com pessoas da própria família dele, que foi contra, que chegou para a própria mãe dele e falou, não confia não, vai perder sua casa. Quem deveria apoiar, não apoiou. Mas não tem problema, quando você é da fé, você não fica triste por isso. Porque Deus permite isso para que depois ninguém jogue na sua cara, dizendo assim, eu te ajudei. José teve os seus sonhos. Por causa disso começou a guerra. Se você pegar do versículo 18 ao versículo 20, desse mesmo capítulo, você vai ver que os irmãos começaram a tramar a morte de José. E quando ele vinha de longe, os irmãos já falavam, lá vem um sonhador. Lá vem um sonhador. Vamos matá-lo. E um dos irmãos de José não aceitou que matasse ele. Sempre vão ter pessoas querendo o seu mal, mas sempre vão ter pessoas que Deus vai usar para te livrar. Sempre vão ter decepções. E a Bíblia fala muito sobre irmãos. Quem matou Abel foi quem? O irmão. Quem perseguiu Davi foi quem? Os irmãos. Várias pessoas já ouviram irmãos, entre aspas, falarem mal da Igreja Universal. Mas nada mata o sonho que Deus colocou dentro do bispo. Qual sonho, bispo? De ganhar almas. Ele chorava por uma, Deus deu muitas. Ele queria um lugar para pregar o evangelho, Deus deu muitas igrejas. São milhares. Não para a glória dele, porque o sonho é para a glória de Deus. Mas o sonho não cabe só em você. Quando Abraão queria um filho, Deus mostrou o céu para ele, de filhos. Deus mostrou o céu. Eu vou apagar as luzes, apaga as luzes por favor. Foi isso aqui, ó. A visão que ele teve foi ver as estrelas no céu. Deus falou, sai da tua tenda e olha para o céu. Conta as estrelas se é que tu podes, assim será a sua descendência. Se Abraão vivesse 1000 anos, 2000 anos, não ia dar para colher tudo que Deus prometeu para ele. E hoje não param de nascer filhos de Abraão pela fé. Você é uma dessas estrelinhas aqui. Se você é uma pessoa que tem dado ouvidos a Deus, pode acender as luzes, por favor. Esses sonhos não são pessoais. Tem gente que fala assim, eu tenho um sonho de ter meu carro, eu tenho um sonho de ter minha casa. Isso você quer para você. Por que nós cremos que esse lugar é de Deus? Porque esse lugar não é para o bispo. Esse lugar abençoa milhares de pessoas. Eu não sei quantas pessoas já chegaram aqui desesperadas, aflitas, foram socorridas, foram abençoadas. Tem gente que só olharam. Tem pessoas que só pisaram na esplanada. Tem gente que só ao entrar aqui, sem ter pastor nenhum, o Espírito Santo agiu. Porque esse lugar não foi feito para um homem ser glorificado. Não tem nome de homem nenhum. Mas tem um Deus aqui que você não vê, mas Ele é real. E Ele quer colocar sonhos dentro de você. Sonhos dEle. Para quê, bispo? Para que você cresça, sim, para a glória dEle, para ser uma coluna da obra dEle, para ganhar almas para o reino dEle, para dar testemunho, para glorificar Ele. Agora, quando esses sonhos foram colocados dentro de José,
Deus não disse que ele ia ser preso, Deus não disse que ele ia ser vendido escravo, Deus não disse que ele ia para o buraco, nada disso. Deus só deu o sonho e não falou que ia passar. E tem gente que quer vencer sem passar por nada. Se você é uma pessoa de Deus, você vai enfrentar muitas lutas, muitos desertos, muitas dificuldades, muitos momentos difíceis, querendo você ou não. Deus vai permitir que você passe por muitas coisas, muitas decepções. Quando José saiu, o pai dele falou: seus irmãos estão trabalhando, traz notícia. Ele tinha que trazer notícias dos irmãos dele. E os irmãos aprontavam e ele contava para o pai. E o pai falou: vai lá em Siquém. E ele foi para Siquém e não achou os irmãos. E os irmãos estavam em Dotã. Quando viram José, armaram para ele, conspiraram contra ele. E você vai passar por conspirações, por perseguições, por pessoas que vão tentar de tudo que é maneira te destruir. E só vai morrer os sonhos de Deus dentro de você se você deixar. Porque eles jogaram José no buraco, não jogaram? Jogaram. Ele saiu do buraco. Venderam ele barato. Os ismaelitas compraram ele, compraram barato. Porque às vezes você vai se deparar com pessoas que não dão valor a você. Mas não tem problema, Deus dá valor para você. Os irmãos de José odiavam, o pai amava. Se Deus ama, se Deus está com você, acabou. Não importa quem odeia, quem quer o seu mal. Queriam matar, mas Deus queria que ele vivesse. Ele não se preocupava em ser governador. Ele queria que Deus governasse a vida dele. Em momento nenhum você vê ele pedindo para ser governador. Você não vê ele se queixando: pô, Deus não é comigo porque eu estou na prisão, Deus não é comigo porque eu estou no buraco, Deus não é comigo porque eu estou no Egito. Não, Deus é comigo independente da situação que eu estou. Esses testemunhos dão testemunhos aqui em 3 minutos, 5 minutos, mas tem uma história. Eles choraram, eles gemeram, eles passaram por lutas, eles passaram por muitas guerras, para poder chegar até aqui. Até o sonho se realizar, é uma luta. Por isso que você precisa do Espírito de Deus, não, você não aguenta a pressão. Eu pergunto para você: o Bispo Macedo aguentaria sem o Espírito Santo? Duvido. Com o Espírito Santo ele diz que não foi fácil, imagine sem. Você não vai aguentar. Você vai sujar seu coração, porque todo dia acontecem muitas coisas. Tem gente que a gente passar para trás. O mundo dos negócios é uma selva. O mundo dos negócios tem dinheiro, tem irmão seu, tem irmã sua, tem gente brigando por causa de herança, tem decepções com tudo que é tipo de gente. Tem funcionários que começaram de um jeito com você, daqui a pouco cresceu um pouquinho, já quer passar perna, já quer roubar seus clientes, já quer montar um negócio na mesma rua, e aí começa o inferno. Ou não? É uma guerra. A vida na terra é o quê? Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflição. Não tem mamata, não. Não fique pensando que a Igreja Universal encontrou tudo fácil, não. É tudo contra, mas Deus é a favor. E você vê Deus falando o tempo inteiro que era com José. E Deus era com José, e Deus era com José, e Deus era com José. Sabe o que é que você precisa? Que Deus seja com você. Mas Deus só vai ser com você quando você for com Ele, quando você se entregar a Ele, quando você se render a Ele, quando você reconhecer que sem Ele você não é nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E você está dando cabeçada aqui, dando cabeçada ali, mas não se rende para Ele. Quando José foi para a cadeia, na cadeia ele abençoava os outros presos, porque Deus nos usa mesmo atribulado. Você quer ver Deus usar um pastor? Ele está atribulado, Deus usa ainda mais. Deus nos abençoa para usar outras pessoas, mesmo passando dificuldade, lutas. Eu já orei pelo pai dos outros doentes, quando meu pai estava doente. Meu pai doente. Eu fui visitar ele no hospital, e eu fiz o culto primeiro, e quando acabou o culto, o rapaz falou: bispo, ora pelo meu pai, que está doente. Eu falei: meu Deus, o meu está também. Senhor, abençoe. Abençoe o pai dele. E o meu estava doente. E eu orei com toda a minha fé, porque eu me coloquei no lugar dele. E orei. Quando você crê no que Deus colocou dentro de você, pode começar pequeno. Hoje está pequeno, hoje está difícil, hoje está uma luta.
mas você sabe que vai crescer. Podem querer o seu mal. Você acha que tem alguém no Brasil mais odiado que o Bispo Macedo? Eu acho difícil. Eu, pelo menos, não conheço. Se tiver, são poucos. Porque sobra ódio só por um sonho de ganhar almas. Não seja fraco. As pessoas não gostam de mim porque as pessoas me odeiam, não fiz mal nenhum. É porque o diabo sabia onde a Igreja Universal ia chegar, então ele colocou tudo contra. O diabo sabe onde você vai chegar. O diabo sabia onde Abraão ia chegar. O diabo sabia onde José ia chegar. O diabo sabe onde você vai chegar, se você continuar obedecendo a Deus. Então você tem que ser forte, você não tem que ser fraco. Você não tem que ficar abrindo sua boca para ficar se queixando, murmurando com ninguém. É uma guerra. Diga, mas Deus é comigo. E José passou pelo que passou. Passou. E Deus sustentou. O dinheiro não sustenta. Porque quando você está no deserto, seu carro não te dá força, seu dinheiro não te dá força. Sabe o camelo? O camelo ele consegue reservar água. Sabe aquela planta que consegue, aquele cacto que consegue sobreviver no deserto? Porque dentro dele tem água. Se você não tiver água da vida, não tiver o Espírito Santo dentro de você, você não aguenta. Seu carro pode ser novinho. Tem gente com um carro novinho pensando em suicídio. Tem gente que mora na cobertura e se joga de lá. Então a maior riqueza é ter o Espírito de Deus, é ser de Deus. Quando você é uma pessoa de Deus, então você aguenta entre o sonho que Deus coloca dentro de você até o momento certo dele ser realizado. Bispo, por que Deus não deu logo para José essa posição de governador? Primeiro que ele não estava nem preparado. Ele foi preparado na dificuldade, na prisão e na fartura na casa de Potifar. Tinha propósito de Deus ali. Porque iam vir 7 anos de vacas magras, depois de vacas gordas, depois de vacas magras. Deus estava treinando ele, preparando ele. Quando ele venceu, ele foi colocado diante de Faraó. Olha o capítulo 41 para a gente terminar. Versículo 38, olha só. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, a quem haja o espírito de quem? Não ouvi. De Deus. Do que é que você precisa? Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Olha para mim, por favor. Faraó reconheceu que quem estava com José? O Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito Santo, quando você tem o Espírito de Deus, as pessoas veem que você é diferente. O que derruba elas não te derruba. O que destrói outras pessoas não te destrói. Quando você tem o Espírito de Deus, você sabe que Deus vai te honrar na hora certa. Na hora certa o sonho vai se realizar. Foi Deus que colocou, é para a glória dele. A minha vida é dele, meus problemas são dele. Então você é dele. Então mesmo nas lutas, mesmo chorando, gemendo, você está dizendo: não, seja feita a vontade de Deus. Você está dizendo, mesmo no momento difícil, tudo coopera para o meu bem, vai cooperar para o meu bem. Me fez mal, mas vai cooperar para o meu bem. E quando ele teve os filhos, olha o nome, Manassés e Efraim. Manassés, o Senhor me fez esquecer toda aflição. Você sabia que aqueles irmãos que invejaram, que tentaram atrapalhar, fazia parte do sonho? E eles foram lá para o Egito, na época da fome, e José estava governando tudo, e socorreu eles. Eles deveriam era ter orado por José. Tem gente que ao invés de te criticar, te perseguir, deveria estar orando por você, mas ela não entende. Mas daqui a pouco você vai estar bem ajudando elas. Você sabia que tem muita gente aqui que já falou mal da Igreja Universal? Que já falou mal
do bispo Macedo, que já chamou os pastores de ladrão? Levanta a mãozinha aí, quem já fez isso? Levanta mesmo, tem mais. Faz assim. Mas hoje você está aqui dentro, sendo ajudado por pessoas que você falou mal. E no dia do seu testemunho, você vai falar isso aí. Você vai falar isso aí. Porque você não está aqui porque você quer, está aqui porque Deus te trouxe. Você faz parte desse sonho que Deus colocou dentro do bispo de ganhar almas. E Ele vai te prosperar dentro dessa visão, para que a obra cresça ainda mais com a sua prosperidade. Primeiro a sua alma sendo próspera, depois as outras áreas da sua vida sendo próspera. Guardou nada, os irmãos vieram para o sonho completar. Quem fez mal para ele tinha que estar ali também, participando daquilo ali. Se você é uma pessoa de Deus, você não guarda mágoa de ninguém. Se você é uma pessoa de Deus, você não quer o mal de ninguém. Você não precisa que ninguém acredite, creia no que você crê. O que Deus colocou dentro de você, cedo ou tarde vai se cumprir. Mas agora eu quero orar. Eu quero orar porque tem gente que Deus vai colocar o sonho dentro dela agora. De repente você não tem nada, está como Jacó no deserto, mas ele teve um sonho. Deus pode te engravidar hoje do que Ele quer fazer na sua vida. Amém? E quando você entende o sonho, o plano de Deus, você passa por tudo e permanece de pé, porque Deus te dá força. Eu quero orar. E eu quero que venha aqui na frente você que fala assim: bispo, eu sei que Deus me escolheu. Eu sei que Deus me chamou. Eu sei. Eu estou no meio de um momento muito difícil da minha vida. Não se entregue. Por pior que esteja a sua situação, seja forte. Não deixe o sonho morrer. Ninguém pode matar o que Deus colocou dentro de você. Mas esteja bem espiritualmente. Porque muitas pessoas poderiam hoje estar dando testemunho, mas tem testemunhos para dar. Porque não aguentaram a pressão, não aguentaram a luta. Sua vida não vai ser fácil não. Mas tudo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ele te dá promessa e você dá os passos de fé. Ele te dá promessa e você dá passo de fé. Eu não sei o que Deus tem para você. Mas se você me perguntar: bispo, qual é o maior sonho de Deus? Que você seja um com Ele. Jesus falou isso na oração sacerdotal. Que eles sejam um com o Senhor, como eu sou um com o Senhor. Se você hoje se entregar de verdade, confiar em Deus de verdade, o que Ele colocar dentro de você, não sei quando, mas vai se cumprir, você vai glorificar o nome dEle.